Obrigado. Graça e paz, irmãos. Muitos rostos novos, mas o que realmente me dá muita alegria são os antigos rostos, aqueles que eu conheço há mais de 20 anos, quando vim a primeira vez a Salvador, e que os vejo perseverando. Graças a Deus por isso, pela perseverança dos irmãos. Que o Senhor os conserve até o fim, fiéis e desejosos de encontrar o Senhor. Recebam a saudação da igreja em Santo André, e especialmente a saudação da minha esposa, aqueles que tiveram o prazer de conhecê-la. Recebam então nosso abraço. Vamos considerar o Salmo 40. Vamos ler todo o Salmo, embora nós não vamos mencionar todos os versículos. Salmo 40, Salmo de Davi. Obrigado. Me diga como vai. Salmo de Davi para o músico mor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça. Assim desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livrar-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Desolados sejam em pago da sua afronta os que me dizem: folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação: magnificado seja o Senhor. Mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Nós te entregamos, Senhor, esse tempo.
nós inclinamos os nossos ouvidos e o nosso coração para Ti, apesar da incapacidade de quem fala, da incapacidade de quem ouve, mas nós confiamos, Senhor, no Teu desejo de falar ao Teu povo. Dirige-nos pela Tua palavra. Aparece de novo para nós por meio da Tua palavra. Encoraja-nos, corrige-nos, Senhor, alimenta-nos com a Tua palavra, para que o Senhor obtenha de nós toda a glória. No santo nome do Senhor Jesus. Amém. Esse salmo começa com aquele pequeno título acima do primeiro versículo. Esse título deve ser lido, ele é tão inspirado quanto o próprio salmo. Salmo de Davi para o músico mor. Quem é Davi? Os irmãos lembram da história de Davi? Era o filho caçula de uma família, era o desprezado pelos irmãos. Nem o pai de Davi lembrava dele. Quando Samuel foi ungir, quando foi à casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, o pai fez passar por Samuel todos os seus filhos, começando pelo mais velho, o mais forte, o mais vistoso, e nenhum daqueles era o escolhido de Deus. Aí Jessé lembrou, tem Davi também, mas esse é aquele que está lá cuidando das ovelhas, não tem tanta importância. Esse era Davi. Davi o pastor, Davi o músico, Davi o poeta, Davi aquele jovem ruivo que foi enfrentar Golias, Davi que foi escolhido rei de Israel, Davi que foi traído, Davi que Saul tentou matar 2 vezes, Davi que sofreu com a rebelião dos filhos, Davi que não soube conduzir sua família, Davi que sofreu como poucos, Davi que fugiu para os filisteus, que se fingiu de louco para salvar a própria vida, Davi que saía de uma enrascada e se metia em outra, até que voltou a confiar no Senhor. Davi que termina a sua vida daquela maneira triste, feia de ver, abraçado com uma mulher porque não conseguia se aquecer. De todos os personagens da Bíblia, irmãos, talvez, depois de Pedro, Davi seja aquele com quem nós mais nos identifiquemos, pela variedade de experiências que ele passou. Nós gostamos dos bons momentos de Davi, dos momentos gloriosos, mas nós temos de reconhecer que talvez a maior parte da nossa vida não corresponda a momentos gloriosos, mas aqueles momentos de vergonha, de perseguição, de desamparo, de tristeza, de desânimo. Usando a expressão de Paulo, aqueles momentos em que desesperamos até da própria vida, em que as coisas parecem ter perdido o sentido, que os sofrimentos são tão maiores do que nós, quando tudo foge ao nosso controle. Isso tem na história de Davi. Mas esse homem conhecia Deus. Esse homem, tão humano quanto nós, conhecia Deus. E conhecia de verdade. Esse homem é o autor da maior parte dos salmos. Os salmos, os irmãos devem lembrar, era o inário de Israel. Durante as reuniões de Israel, eles cantavam esses 150 hinos. Eles cantavam hinos como esse Salmo 40. Eles cantavam hinos como o Salmo 51. Não eram só hinos festivos, havia hinos muito tristes. Hinos da profunda cova. Hinos para serem cantados com lágrimas, com cinza sobre a cabeça, vestido de pano de saco, com vestes rasgadas. Davi nos impressiona porque ele consegue se relacionar com Deus em qualquer circunstância. Nós muitas vezes entendemos que é preciso estarmos com a vida muito, muito certinha para podermos nos aproximar de Deus.
Sem nos darmos conta, nós estamos considerando os nossos méritos para nos aproximarmos de Deus e não os méritos do Senhor Jesus que morreu em nosso lugar. Aquele dia que começa todo errado, você acorda atrasado, perdeu o horário de ir para o trabalho, não consegue pegar o ônibus, algum filisteu passa numa poça de água, molha você chega atrasado no trabalho, brigando com todos os seus colegas, seu chefe lhe chama, dá uma bronca, seu trabalho está atrasado, você briga com a esposa. Aí você chega em casa e pensa assim: hoje eu não tenho condições de orar. Mas no outro dia você faz tudo certinho. Você acorda no horário, você tem a sua comunhão matinal com Deus, você se despede com um beijo carinhoso da sua esposa, você ajuda uma velhinha a atravessar a rua, você chega no horário no seu trabalho, você é elogiado pelos colegas, você é elogiado pelo patrão, você recebe uma promoção, você chega em casa a tempo, você se lembra que era dia do aniversário de casamento, leva flores para sua esposa, naquela noite você vai orar. Hoje eu posso orar. Em ambos casos, estão confiando nos próprios méritos ou na falta deles, e não nos méritos do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para Davi, nós vemos que Davi, em qualquer dessas circunstâncias, se voltava ao Senhor. Nós temos que aprender com Davi. Há alguns salmos, eu não sei se os irmãos já tiveram essa experiência, há alguns salmos que eu tenho medo de ler em voz alta. Muitas vezes eu disse ao Senhor: eu só estou lendo o salmo, não sou eu que estou dizendo isso, é Davi que está dizendo. Porque eu penso, quanta ousadia esse homem tinha de dizer certas coisas a Deus, que nós não temos. Nós muitas vezes nos perdemos num belo discurso, nos perdemos naquilo que a gente sabe que um crente deve dizer, fazemos um rodeio antes de nos aproximarmos de Deus. Davi não. Davi era um homem que vivia de coração rasgado diante de Deus. Davi não tinha nada o que esconder diante de Deus. Lá no Salmo 51, ele tem aquela declaração assustadora: contra ti somente pequei. Muitos dizem: espera aí, mas ele pecou contra Urias, ele pecou contra Batseba. Todo pecado é em primeiro lugar e em última instância contra Deus. Se você não estiver acertado com Deus, nada resolve estar acertado com os homens. Então Davi foi ao âmago da coisa: pequei contra ti somente. Nós precisamos aprender com Davi a sermos pessoas reais que se relacionam com um Deus real. Nós precisamos ser o que nós somos e nos aproximar de Deus assim. Nós somos aceitos no amado, não em nós mesmos. E nós mesmos, nós só temos condições de ser rejeitados. Jonathan Edwards, um piedoso irmão do passado, disse que o homem não ajudou em nada na salvação, com exceção dos seus pecados, que tornaram a salvação necessária. É tudo que nós temos, irmãos. Não temos nada a oferecer ao Senhor, senão o seu próprio sangue, em qualquer circunstância em que nós estejamos. Nós precisamos nos aproximar como pessoas de verdade de Deus, porque não há o que esconder de Deus. É uma ingenuidade nossa, nós sabemos disso, mas nós ainda acreditamos nessa mentira, que a gente algumas coisas pode esconder de Deus, alguns pensamentos, algumas inclinações, algumas frustrações, algumas mágoas, alguns rancores. Se deixar ali bem quietinho num canto, se não mencionar, Deus nem vai se dar conta que aquilo está lá dentro. Tolice completa, perda de tempo completo.
São essas coisas que Deus quer que tragamos a Ele e tratemos com Ele confiadamente. O Senhor Jesus morreu por nós quando nós éramos inimigos de Deus, quando nós odiávamos a Deus, quando nós não nos importávamos com Deus, quando nós preferíamos que Deus não existisse para nós podermos viver de qualquer maneira. Era nessa situação que Ele desceu até a mais baixa posição para nos salvar, conhecendo quem nós éramos, cabalmente. Hoje nós somos filhos, e Ele continua nos conhecendo cabalmente, porque agora nós pensamos em esconder coisas dEle, em não sermos reais, verdadeiros, genuínos diante de Deus, de dizer para Deus, quando há sofrimento, quando há dor, quando há pecado, quando há vergonha. Eu conheci um homem, estive na casa dele. Obrigado. A história desse homem é que um dia apareceu um sinalzinho no rosto. Parecia uma pequena espinha, né? Uma acne. Ele espremeu, estava tudo resolvido. Mas o negocinho voltou. Espremeu de novo, passou uma pomadinha, tal. O negocinho voltou. Ele foi em benzedeira e o negocinho permanecia ali. Ele daí começou a brincar, disse que era um sinal de estimação ou coisa do tipo. Aquele sinalzinho de estimação cresceu. Quando eu o conheci, quando eu o visitei na casa dele, ele não tinha todo esse lado do rosto tomado pelo câncer, a que ele chamava de sinalzinho de estimação. Não vale a pena. Não vale a pena guardar nenhum sinalzinho de estimação. Não vale a pena tentar esconder nada de Deus. Não vale a pena não ser sincero com Deus em qualquer circunstância. Aprendamos com Davi a sermos de verdade com Deus. Esse Davi, que passou por tantas circunstâncias, ele diz nesse salmo: esperei com paciência no Senhor. E já é difícil nós irmos além disso. Esperar é um desafio. Louvarmos a Deus é muito fácil. Confiar em Deus é um desafio. Reunir-nos para falar das maravilhas de Deus é muito fácil. Confiar no Senhor é um grande desafio. Talvez o maior desafio da vida cristã seja confiar no Senhor, principalmente quando não há nenhum sinal da ação dele a nosso favor. Quando os céus parecem fechados, quando os ouvidos de Deus parecem surdos, confiar no Senhor. Davi diz: esperei com paciência. É muito interessante, no hebraico o verbo esperar é repetido. O hebraico diz assim: esperei esperando, continuei esperando, esperei ainda um pouco mais. Eu não deixei de esperar, eu continuei esperando no Senhor. Esperando até quando? Esperando. Deus não havia dado para Davi nenhuma promessa, nenhuma data de ouvir o seu clamor. Competia a Davi esperar. Esperar. E continuar esperando. E esperar mais um pouco. E mais um dia. E mais outro. Esperar, esperando.
Nós gostamos tanto daquelas intervenções imediatas e maravilhosas de Deus. Mas se nós formos sinceros, e se lermos a Bíblia com sinceridade, nós vamos ver que elas são exceção. Normalmente Deus espera. O homem caiu em Gênesis 3. A promessa só se cumpre em Mateus 1. Deus não tem pressa. O diabo tem pressa. O pecador tem pressa. Deus não tem pressa. Porque Ele é o Senhor absoluto sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, sobre todos os eventos. Nada há no universo fora do controle absoluto do nosso Senhor. Nem o nosso sofrimento, nem a nossa dor. Esperei esperando no Senhor. E Ele se inclinou para mim. Em que momento da espera Deus se inclinou para Davi? Davi não sabe. Porque isso é parte do misterioso caráter de Deus. Nós temos a tendência de pensar que Deus se inclinou para nós quando a oração foi atendida. Será? Será que até aquele momento Deus se fez de surdo, Deus virou para o outro lado, fingiu que não nos via, não se importava conosco? De modo algum. Mesmo o livro de Salmos diz: eu oro porque Deus tem prazer em me ouvir. Desde o primeiro momento, Deus com certeza se inclinou para aquele que esperava esperando. Mas não o socorreu de imediato, mas se inclinou. Deus não ignora nenhum dos seus filhos. Jessé esqueceu que tinha um filho caçula. Deus não ignora nenhum dos seus filhos. Nenhum dos menores dos seus filhos, nenhum dos mais novos dos seus filhos, nenhum dos mais rebeldes dos seus filhos. Deus se importa, sim, com cada um dos seus filhos. E Ele se inclinou para mim. Vocês percebem a ousadia de Davi falando de Deus como se fosse um amigo. Eu consegui fazer com que Deus se inclinasse para mim. Esse é o homem que conhece a Deus. Deus se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Meu clamor, o meu brado, o meu berro, o meu grito de dor. Em que circunstância Davi estava quando fez isso? Versículo 2: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, como se fosse areia movediça. Irmãos, isso é esperar no Senhor. Esperar enquanto afunda na areia movediça. Esperar quando não vê nenhuma perspectiva. Nenhum homem consegue tirar a si mesmo da areia movediça. Ele precisa de alguém de fora. Ele precisa de outro que se importe com ele. Enquanto Davi estava naquele charco de lodo, ele esperava com paciência no Senhor. Eu estou afundando, mas eu sei em quem eu tenho crido. Aquele que eu creio aqui no charco de lodo é o mesmo Deus que está comigo quando os meus pés estão pisando sobre terra firme. Não é o ambiente, não é a circunstância que muda Deus. Eu mudo. Eu sou mutável, eu sou variável. Eu sou jogado de um lado para outro pela força dos ventos. Meu Deus, não. O Senhor Jesus não só caminhou sobre as águas, mas caminhou sobre as águas no meio de uma tempestade. Não era só a água do mar que não o afetava,
os ventos também não o afetavam. É o mesmo Senhor. O mesmo Senhor que estava na beira do mar ensinando, é o mesmo Senhor que caminhou sobre as águas durante uma tempestade. É o mesmo Senhor que disse para aqueles discípulos apavorados, pensando que fosse um fantasma, Ele disse: sou eu, não temas. Muitas vezes, no meio do charco, no meio da tempestade, nós olhamos para aquele que se aproxima e nós pensamos que é um fantasma. E nós ouvimos então a celeste voz dizer: sou eu, não temas. A tempestade não muda Deus. O charco de lodo não faz diferença para Deus. O lago horrível não faz diferença para Deus. Quando Pedro estava caminhando sobre as águas, ele olhou para a força do vento e para as ondas. E a Bíblia faz um dos registros mais maravilhosos da Escritura. Ele diz que Pedro começou a afundar. Você já pensou nisso? Como é que um homem, um pescador, eu imagino que fosse um homem grande, pesado, forte, depois ele puxou sozinho uma rede com 153 grandes peixes, precisa ser forte para isso. Como é que um homem grande, caminhando sobre o mar, começa a afundar? Ele teria afundado de uma vez. Você desceu do barco, não tem nada firme, afunda de uma vez. Ele começou a afundar, porque mesmo na incredulidade de Pedro, a mão amorosa que foi estendida para ele, para socorrê-lo, já estava por baixo dele, impedindo que ele afundasse de todo. O mesmo Senhor que estava sobre as águas, estava debaixo das águas, sustentando Pedro, para que ele não afundasse. Quando Pedro gritou, o Senhor estendeu a mão para ele, ouviu o seu clamor, tirou-o de um lago horrível, de um charco de lodo, e o puxou. E o milagre continua, porque esse que o tirou das águas estava pisando as mesmas águas nas quais Pedro afundava. Para Pedro era água, para o Senhor era chão firme. Vejam, o Senhor não muda com as circunstâncias. O Senhor não muda com aquilo que acontece conosco. O Senhor não tem nenhum problema com qualquer circunstância em que nós estejamos, não importa ela qual seja. Não importa qual seja o nosso sofrimento. Há alguns sofrimentos que ocorrem a algumas pessoas que parecem quase desumanos. Por que Deus permite isso a essa pessoa? Não sei. Talvez nunca saibamos. Jó nunca soube. Jó passa seu livro todo fazendo um monte de porquês a Deus. Por quê? Ele nunca soube. Mas ao final ele disse que conhecia a Deus, e isso lhe bastava. Davi não sabia porque ele estava nesse lago horrível, nesse charco de lodo, mas ele conhecia a Deus, e isso lhe bastava. Por que essa dor, por que esse sofrimento, por que essa frustração, por que esse desamparo, por que essa angústia, por que essa resposta que não chega, por que esse mal que não vai embora, por que essa doença que não é curada, por que esse diagnóstico que não muda, por que esse tratamento que não faz efeito, por que essa pessoa que não dá notícias, por que esse amor que não é correspondido, por que esse ódio que não cessa, por que essa desgraça que não para de me acontecer? Não sei, mas Deus não muda. Deus é o mesmo Deus. Deus nos escolheu antes de que o primeiro átomo do universo existisse. Deus, antes que o primeiro átomo do universo existisse, nos fez promessas.
nos escolheu, nos desejou, conhecia-nos pelo nome. Ele diz em Isaías: conheci-te pelo teu nome, tu és meu. Deus não confunde seus filhos. Se tivéssemos uma assembleia única, só de Joões e Marias, Deus conhece cada um dos seus filhos. Quando você ora, você não precisa se apresentar a Deus. Olha, Deus, aqui é Francisco, o Nunes, não o outro, aquele que mora lá em São Caetano, mas se reúne em Santo André, identificou agora. Não precisa. Eu posso chegar a Deus e dizer: Senhor, socorro. Ele sabe quem eu sou, muito melhor do que eu mesmo. Ele conhecia Davi. Pôs os meus pés sobre uma rocha. Graças a Deus, porque nesse universo existe uma rocha. Nesse universo existe uma rocha sobre a qual nós somos edificados. Nesse universo existe uma rocha sobre a qual nós fomos colocados. Uma rocha tão ampla que alcança outros tantos que foram salvos pelo Senhor ao longo das eras. Sobre essa rocha Ele colocou os nossos pés. A rocha sempre esteve ali. Davi precisou ser levado para essa rocha. E firmou os meus passos. E isso é interessante, irmão, porque quando fala de passos, significa: Davi, a vida segue. A vida continua. Você precisa dar passos. Você precisa caminhar. Talvez você vá se encontrar com outras situações de sofrimento. Não há nenhuma promessa que as dores cessarão. Só na nossa pátria celestial. Lá o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima. Mas o mesmo salmista diz que Ele guarda num odre as nossas lágrimas. Deus se importa com as nossas lágrimas. Não acreditem nas bobagens que tentam nos proibir de chorar. Deus se importa com as nossas lágrimas, sim. Tanto que Ele dedica esses versos na sua palavra santa, para dizer que guarda as nossas lágrimas num odre, e que no final enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Firmou os meus passos, para dar passo após passo, na companhia do Senhor, com o Senhor. Não é porque um dia Ele tirou desse lago, desse charco de lodo, que nós, por causa da nossa tolice espontânea por sermos pecadores, não vamos procurar de novo o charco de lodo. Nós lemos isso na história de Davi. Ele foi livrado por Deus algumas vezes, ele buscou encrenca para a vida dele outras vezes. Estava muito bem quando ele se envolveu com Batseba, e a partir dali ele garantiu sofrimento para si e para sua família até o fim dos seus dias. Não precisava, mas ele escolheu isso, e Deus ainda o ouviu. Ainda o ouviu. E pôs um novo cântico na minha boca. Nós temos de retribuir ao Senhor com cântico, com gratidão, quando Ele nos ouve. Mas aqui diz que Ele pôs um novo cântico. Quando era o antigo cântico? Quando Davi cantou o antigo cântico? Lá, enquanto ele esperava pelo Senhor. Lá, enquanto ele afundava na areia movediça. Lá ele tinha um cântico. Talvez fosse um cântico de desespero. Talvez fosse um cântico entrecortado por lágrimas e soluços. Talvez fosse um cântico muito mais de gemidos do que de palavras.
Talvez fosse um cântico que nem ele mesmo entendesse, mas Deus o entendia. Todos os cristãos do passado diziam que aquelas orações que Deus ouve têm mais suspiros do que palavras. Porque nós já não sabemos orar como convém. Quando tomados de dor e sofrimento, toda eloquência vai embora. Muitas vezes só sabemos mal balbuciar o nome do Senhor, clamando a Ele por socorro. Davi tem um novo cântico. No Novo Testamento, nós vemos uma experiência semelhante. Em Atos 16, Paulo e Silas na prisão. Nós lembramos, conhecemos a história, mas talvez seja importante nós lembrarmos a circunstância daquela história. Paulo estava pregando o evangelho naquela cidade e libertou uma jovem de um espírito de adivinhação. Aqueles que tinham lucro com aquela endemoniada não gostaram daquilo, entregaram Paulo. Paulo e Silas foram açoitados. Açoitados, não é uma ou duas varadinhas. Açoitados, os açoites romanos eram com tiras de couro, às vezes com ossos nas pontas. Os romanos eram especialistas nisso. Os dois foram açoitados. Depois o entregaram à prisão. Qual a razão do açoite? Pura maldade, pura perversidade humana. Entregaram para serem presos, entregaram nas mãos de um carcereiro, um homem mau, um homem perverso. Aquele carcereiro colocou, diz a Escritura, no cárcere mais interior, ou seja, o cárcere mais frio, o cárcere sem nenhuma iluminação e provavelmente cheio de umidade, ratos e outros bichos asquerosos, fétido. Mas esse carcereiro perverso não estava satisfeito com isso. Colocou os dois com os pés no tronco. O tronco era literalmente isso, era um tronco de árvore, um caibro grosso, que tinha uma distância, tinha 2 buracos, e ele era alto do chão, tinha 2 buracos onde enfiava os pés do sujeito, fechava com um cadeado para ele não poder abrir. Então ele não podia se movimentar, ele não podia se escorar na parede para procurar alívio, ele tinha sido açoitado. O que aqueles 2 homens nessa circunstância de perverso sofrimento fizeram? À meia-noite, cantavam louvores ao seu Deus que não ficou do lado de fora da prisão, ao seu Deus que não ficou indiferente à prisão, ao seu Deus que não ignorava a sua prisão, ao seu Deus que estava com eles na prisão, os encorajando e dando a eles motivo de louvor. O resto da história nós conhecemos. Ali nasceu a igreja em Filipos. Aquela igreja que foi, se não a mais, uma das mais fiéis ao apóstolo Paulo. A igreja que foi cuidada por Lucas. A igreja que sustentava Paulo quando ele passava necessidades. Tudo começou com uma endemoniada salva e 2 açoitados cantando na prisão. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. E aqui é interessante que há uma mudança. Veja, pôs um hino na minha boca, um hino ao nosso Deus. Davi tem um entendimento muito claro de que aquilo que ele havia experimentado com Deus não era só para ele. Aquilo que ele havia experimentado de Deus era para todos do povo de Deus. Aquela experiência de Davi não era uma experiência única. Há muitos que se comportam com Deus como se Deus fosse só dele, como se ele tivesse alcançado determinado estágio espiritual inalcançável para os réis mortais, que só ele tivesse determinado relacionamento com Deus. Bobagem, a Bíblia não ensina isso. É o nosso Deus.
é o mesmo Deus para cada um de seus filhos, não importa que filho seja. Alguém já disse que o pior filho de Deus é melhor do que o diabo, porque o diabo não tem chance de arrependimento. Qualquer filho de Deus pode se reconciliar com o Pai. O filho mais pródigo pode voltar para a casa do Pai. Então, é o nosso Deus. Quando você ouvir algum irmão dando um testemunho de algo que você ainda não experimentou, algo pelo qual você está esperando e parece que com você não funciona, lembre-se disso, é o nosso Deus. Não é o Deus exclusivo daquele irmão. Deus exclusivo é ídolo, não é o Deus da Bíblia. É o nosso Deus. É o mesmo Deus. Um hino ao nosso Deus. Muitos o verão. E aqui é interessante, porque no original só temos muitos verão. Não diz a que essas pessoas verão. Alguns supõem que diz que eles está se referindo a Deus. Muitos verão a Deus. Eu não penso assim. Eu penso que a leitura mais espontânea, mais fluente aqui, é que muitos verão Davi cantando um novo cântico. Não foi isso que aconteceu com Paulo e Silas? Quando o carcereiro viu o terremoto, também um terremoto muito especial, é um terremoto que quebra correntes das mãos. Ele abalou a cadeia, abriu as portas e, de quebra, abriu as correntes das mãos. Um terremoto sobrenatural enviado por Deus. Quando aquele carcereiro viu que isso tinha acontecido, pensou, é óbvio que esses prisioneiros fugiram daqui e quis se matar. Por quê? Porque se o Império Romano exigisse a prestação de contas dos prisioneiros e eles tivessem fugido, era o carcereiro que morria. Então o carcereiro pensou, vou morrer de qualquer jeito, menos vergonhoso é eu me matar. Aí Paulo e Silas gritaram, não te faças mal, que aqui estamos todos nós. Nem os outros prisioneiros fugiram. O hino de Paulo e Silas à meia-noite não só foi respondido por Deus daquela maneira, como segurou um bando de facínoras que tinha tudo para desejar fugir e levou o carcereiro à salvação. Que hino será que eles cantavam que produziu no carcereiro essa pergunta: senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Será que eles cantavam alguma dessas musiquinhas modernas, falando da minha vitória, falando da minha alegria? Eles falavam do Cordeiro. O que importa é que os homens saibam que Deus se tornou homem para morrer em lugar dos pecadores, por Ele escolhidos. Eles não ficaram cantando coitadinho de mim, ai de mim, pobrezinho de mim. Eles falaram do Senhor que salva. E o carcereiro perguntou, eu preciso ser salvo. Se existe um Deus, é esse Deus que faz esses homens açoitados à meia-noite falarem dele, falarem bem dele. Esse Deus que parece que não está se importando com eles, mas eles se importam com Deus. Parecia que Deus não estava se importando com os 3 amigos de Daniel, mas os 3 amigos de Daniel se importavam com Deus. Escuta aqui, rei, nós não vamos adorar o teu Deus, mesmo que o nosso Deus não queira nos livrar da fornalha. Eles não tinham nenhuma promessa de que Deus os livraria, não importa. Eles se mantiveram fiéis a Deus. E aqueles jovens experimentaram algo que ninguém mais experimentou. Havia um quarto com eles. O rei, lá de fora da fornalha, olhou espantado. Nós não jogamos 3 sujeitos lá dentro?
Claro, ele não contou aqueles que aqueceram a fornalha e morreram junto. Nós não jogamos 3 lá dentro? Sim. Como vejo 4 caminhando no meio do fogo? O fogo não lhes fazia mal. E esse quarto se parece com um filho de Deus. Os 3 homens saíram de lá, o quarto não saiu. O quarto era exclusivo para os que estavam na fornalha. É uma pergunta difícil, mas eu faço. O que nós preferimos? Estar fora da fornalha sem sofrimento, ou estar com o quarto na fornalha? E é só lá que ele está. Muitos o verão esse hino, esse novo cântico, e temerão e confiarão no Senhor. Irmãos, como nós precisamos confiar no Senhor. Sofrimentos todos os homens têm. Dores, angústias, decepções, traumas, todos os homens têm. Mas se além de tudo isso, nós não tivermos confiança no Senhor, o que nos sobra? Nós seremos iguais aos homens desse mundo, sem nenhuma expectativa, sem nenhuma esperança, só esperando o destino chegar. Davi diz que esse hino que ele iria cantar, esse hino ao nosso Deus, levaria os homens a temer a Deus e a confiarem no Senhor. Há algum tempo o Senhor me chamou a atenção para a palavra confiar no Antigo Testamento. E ela é uma palavra muito interessante, irmãos. Originalmente, o sentido literal de confiar significa refúgio. Confiar, então, é literalmente procurar refúgio. Em quem nós confiamos? Em quem nós buscamos como refúgio? É fácil descobrir em quem nós confiamos, em que nós buscamos refúgio. Há pessoas que buscam refúgio em fazer compras. Não é? Está angustiado, está triste, vou dar uma voltinha no shopping, fazer compras. Há pessoas que buscam o refúgio na conta bancária. Uma vez uma irmã me disse isso, muito envergonhada: irmão, eu confio mais na minha conta bancária do que na Bíblia. Todos os dias antes de ter comunhão com o Senhor, eu primeiro vou dar uma olhada no saldo. Era o seu refúgio. Aos que buscam refúgio num bom emprego, na certeza da saúde, num casamento feliz. Será que essas coisas são merecedoras de serem nosso refúgio? Será que essas coisas são inabaláveis como o nosso Senhor é? Será que essas coisas são imutáveis como o nosso Senhor é? Ou elas tão facilmente como nós, pode ser levada para um lago horrível, para um charco de lodo, tudo mudar? Confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. No livro de Salmos há 26 bem-aventuranças. Essa é uma delas. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Muitas traduções modernas têm reduzido o significado de bem-aventurado a feliz. Talvez os irmãos já tenham se deparado com isso. Isso é uma tradução muito pobre. A palavra bem-aventurado, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, tem sim a ideia de feliz.
Mas não apenas a ideia de feliz. Ela tem a ideia de abençoado. Abençoado porque vive de determinada maneira. Abençoado porque vive de uma maneira em resposta a Deus. Ninguém consegue ser bem-aventurado pelo seu próprio esforço. Quem consegue colocar no Senhor a sua confiança, se não houver uma operação de Deus mesmo no coração? Mas esse que põe no Senhor a sua confiança é bem-aventurado, é abençoado, é feliz, vive de uma maneira que, eu falo isso com reverência e entre aspas, atrai a bênção de Deus, não pelo seu próprio mérito, mas porque essa pessoa confia no Senhor. Ou seja, ele coloca no Senhor o seu refúgio. Quando você compara traduções da Bíblia, vai ver que em algumas passagens, alguma fala de confiar, outra fala de colocar em Deus o seu refúgio, é a mesma coisa. Deus é o nosso refúgio. Para onde a gente corre quando as coisas não estão indo bem? Para quem a gente corre? É nisso que nós confiamos. E é bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Mas é curiosa a parte final desse verso, porque é uma palavra negativa, é uma palavra severa, é uma palavra desagradável, parece que não combina com o Salmo. E ele diz, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Na verdade, isso é a conclusão necessária desse verso. Porque para nós colocarmos em Deus a nossa confiança, nós temos de saber escolher as nossas companhias. Os soberbos são os que não precisam de Deus. Os soberbos são aqueles que se defendem sozinhos, são os que se garantem, são os que têm a conta bancária grande, são os que têm saúde, são os que têm sucesso profissional, são os que têm muito dinheiro, são os que têm contatos no mundo, são os que sabem fazer negócios, são os de alma empreendedora. Esses são os soberbos, eles não precisam de Deus. E se você mantiver contato com eles, a sua confiança em Deus vai ser minada. Escolha as suas companhias. Escolha companhias que fortaleçam a sua confiança em Deus, mesmo entre os irmãos. Há irmãos, são genuinamente regenerados, mas não confiam em Deus, e querem levar outros a também não confiar nele. E também, nem os que se desviam para a mentira. Deus é a verdade. Esses que se desviam para a mentira, são aqueles que vão nos fazer desconfiar da fidelidade de Deus. Você está em sofrimento tanto tempo, você ora e nada acontece, que Deus é esse aí? Deixa de bobagem, vai curtir a vida, vai aproveitar a sua juventude. Esse é um mentiroso. Os conselhos dele são mentirosos. Esse quer afundar você no charco de lodo. É aquele que vai pisar em cima de você para que ele não se afogue. É aquele que está pouco se lixando com você. O nosso Deus é aquele que se importa conosco. E Ele espera que nós nos importemos com Ele, que nos voltemos para Ele, qualquer que seja a nossa circunstância, qualquer que seja a nossa situação. Nós podemos nos desfazer em lágrimas diante de Deus, porque Ele com certeza guarda cada uma delas no seu odre, sabe a que elas se referem, e está pronto desde o primeiro dia a inclinar o seu ouvido para nos ouvir. Que o Senhor nos ajude. Amém.